Olha só, então o governo Itamar Franco era vice-presidente do Collor, né? Então o Collor sofreu o impeachment, foi afastado, saiu do governo, final de 1992. Ainda em 92, o Itamar assume o governo, em dezembro de 92, então o governo dele praticamente vai se estender a esses 2 anos, 1993 e 1994. Tá? Contexto histórico da época. Pessoal, fica muito atento a isso. Tá? É questão, assim, desde que acabou a ditadura, a temática da nossa política é a economia. Tá? Então, nós temos uma economia em crise desde a saída dos militares, que deixaram essa herança, né? E uma inflação galopante, uma inflação gigantesca que foi tomando conta aí de vários setores, né? Empobrecendo a população. Tá? Então, nós temos uma desigualdade social gritante, né? Que ela se ampliava. Né? Então, vieram lá os governos do Sarney, por exemplo, né, com as medidas econômicas, elas eram muito paliativas, né? Num curto período de tempo resolvia, mas depois voltava e voltava a inflação mais alta ainda. No governo do Collor foi um desastre, a inflação comendo solta, né, chegando ali a índices alarmantes, né? Vocês já viram. Então, qual é a consequência direta disso? É o aumento da violência. Tá? A sociedade, né, principalmente as camadas mais empobrecidas da população, estavam muito desamparadas, extremamente desamparadas. Né? Isso, consequentemente, leva, né, a alguns, né, agora, como isso atinge a toda uma camada da população, então aumenta o número de algumas pessoas que vão para a criminalidade, né? Então vão procurar mecanismos e meios, né, de sobrevivência nas atividades ilegais. Então aumenta a criminalidade exponencialmente no Brasil, né? Isso daí reflete, repercute, né, em situações cotidianas, né, do roubo, do sequestro, né, enfim, e também a contrapartida, né, dos massacres, né, como a gente tem aqui dois exemplos, né, da Candelária, o massacre em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, né, então pessoas pobres, né, que aí acaba se misturando a percepção, né, principalmente por parte da polícia, que já vinha daquela cultura da época dos militares, né, que se resolvia tudo à base da repressão, à base da bala, à base da violência. Né? Então, a polícia ela vem com essa cultura, né, que é a herança também dos militares. Nós temos já uma cultura que vem muito antes do período militar, né, vem lá da República Velha, né, que trata as questões sociais como caso de polícia. Né? Então, o presidente da República mesmo falou isso, né, lá da República Velha. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas quando eu lembrar eu falo. Ele falou que a questão social é questão de polícia. Né? Então, vejam que isso está arraigado na nossa história, né? E isso vai aparecendo aqui no Brasil, principalmente, né, nas décadas, final da década de 80, início da década de 90, isso acaba, né, tomando índices alarmantes, né, na população. Um filme que retrata bem esse período, tá? Washington Luiz, Pedro, obrigado, valeu, cara. Eu ia procurar depois e daí eu ia colocar na vinheta, mas você já quebrou o galho. Valeu, Pedrão. Um filme muito característico, típico, que retrata esse período, é Cidade de Deus, né, que retrata aquele bairro, né, da Cidade de Deus, toda a violência. Então, um, né, dos aspectos, né, do período, né, essa violência, né, então que marca esses anos aí iniciais dos anos 90. Né, na parte cultural, né, os lançamentos, temos aqui o lançamento do Jurassic Park, né, o filme, né, que ganhou recorde de bilheterias, tudo mais, bem interessante. O ano de 94, né, é marcado por esse massacre, esse genocídio que aconteceu em Ruanda, né? Então, só lembrando, assim, a África, o continente africano, ele foi dividido artificialmente. Né? Então, os países que nós conhecemos hoje, Angola, Moçambique, Nigéria, própria África do Sul, enfim, Camarões, todos esses países que foram criados no século XIX, né, criados pelos europeus, não foi respeitada os limites étnicos, né, do continente africano. Então, às vezes, no mesmo país, tinha várias etnias convivendo, etnias que muitas vezes eram rivais, a maioria das vezes, isso traz reflexo até hoje, porque quando um grupo ascendia ao poder, vários outros tratavam, né, de através de atentados, através de violência militar, derrubar aquele governo. Então, por isso que a África até hoje, né, tem essas tensões lá, e em 94 aconteceu esse massacre em Ruanda, quando uma etnia que chegou ao poder praticamente tentou eliminar as demais rivais que tinha, então muita gente morreu ali, foi uma coisa extremamente cruel que aconteceu ali em Ruanda. No Brasil, em maio de 94, né, o Ayrton Senna sofre um acidente, né, se não me engano, na Itália, em uma pista de corrida da Itália, né, vem a falecer,
né? Isso causa uma comoção nacional muito grande. Ayrton Senna, como eu já falei em outras aulas, né? Ele simbolizava, né, o Brasil, né? Então ele trouxe muitas alegrias para muita gente, né? Eu falava, né, que nos domingos, né, o pessoal assistia as corridas, geralmente o Senna ganhava, né? Depois dele nunca mais tivemos assim um resultado na Fórmula 1 tão positivo, né? Já tínhamos, né, no início com o Emerson Fittipaldi, depois com o Piquet e aí com o Senna. Depois do Senna, né, teve grandes nomes, né, da Fórmula 1, como é o caso do Barrichello, mas que nunca chegou, né, a um índice de vitórias como o Ayrton Senna, né? Então isso comoveu o Brasil, parou o Brasil, né, em maio de 1994, eu lembro até hoje, fazia cursinho, né? E no dia seguinte, o meu professor de história, eu tinha aula de história na segunda-feira, ele morreu no domingo, eu tinha aula de história, a primeira aula era aula de história na segunda-feira. E o professor de história quis causar, né? E ele falou assim: eu prefiro chorar pelos milhares de brasileiros que morrem de fome todo dia. Né? O pessoal ficou indignado com ele, porque então você não era um ídolo, né? Mas enfim, de certa forma, isso vale para tantas outras situações aí que a gente tem, né, no nosso país. Foi a estreia do Rei Leão, né? Filme muito legal, um dos que eu mais gosto da Disney. O Brasil finalmente venceu uma Copa desde 1970, não vencia, né? E aí essa Copa, que foi nos Estados Unidos, em 1994, né? O Brasil venceu, foi tetracampeão, né? Então os dois figuras ali foram os maiores destaques, né, do time do Brasil, Bebeto e Romário. Mas a euforia, né, da vitória no futebol não era nem de perto a mesma que era na, na década de 70, né, por conta do ufanismo. O Brasil foi penta, né? O Brasil em 2002 foi penta, depois dessa de 94. Não sei se é sobre isso que você está falando, se é sobre mas depois dessa de 94, em 2002, o Brasil foi campeão, né? Tanto que, né? Com o Ronaldo, né? O Ronaldinho, né? Teve lá. A Copa seguinte, se não me engano, de 98, foi a que o Ronaldinho teve aquele piripaque, né? No campo, caiu, teve convulsão, e aí o Brasil perdeu, foi desclassificado. Daí a seguinte, o Brasil ganhou o Penta. E agora está tentando o X. Vamos ver o que vai dar. E foi o lançamento do PlayStation, né, que fez muito sucesso aqui no Brasil, começa a mudar, né, a concepção, né, dos jogos eletrônicos. Né? Então, pensar que toda a piazada da minha geração, né, da década de 80, né, cresceu com o jogo lá do Atari, né, quando não nos jogos de videogame assim, externos. Né? Você ia até algum lugar que tinha aquelas máquinas. Né? O PlayStation ele vem com uma qualidade gráfica muito grande, né, da Sony, e se estabelece, se consolida, né, como a grande plataforma, né, de jogos. Lógico que existem vários outros, né, ele desbanca outros, né, que já tinham uma certa tradição. Se não me engano, onde está o do Mario, esqueci o nome, vocês vão lembrar daqui a pouco, mas o PlayStation vem aí para dominar o mercado, né, e era uma plataforma que quase foi jogada no lixo, né, pelos criadores aí do PlayStation. Bem interessante a história do PlayStation, procurem em qualquer hora. Então, esse é o contexto histórico aí do governo do Itamar Franco, que podemos dizer que foi um governo assim suave, né? Foi um governo tranquilo. Ele toma posse em dezembro de 93, de 92, e já uma das primeiras ações dele no ano seguinte é providenciar que o Fusca fosse novamente fabricado. O Fusca já não era mais fabricado pela Volkswagen, tinham encerrado as linhas de montagem dele, e o presidente vai lá negociar, né, com a Volkswagen para trazer novamente o Fusca. Né? A ideia era que o brasileiro tivesse acesso, né, a um automóvel de baixo custo, né, popular, né, e que com a fama, né, que tinha o Fusca, né, tem até hoje, né, e aí ele tentou utilizar isso aí como uma manobra, né, de reaquecimento, tanto da indústria quanto, né, do consumo. Mas era muito difícil diante, né, da questão da inflação, que foi o problema que se estabeleceu desde o retorno, né, à redemocratização. Aí era controlar a inflação. Ainda no ano de 93, a gente vai ter o plebiscito, né, foi feita uma consulta ao povo, né, por isso o nome plebiscito, né, a plebe escolhe, mas só que assim, né, o plebiscito tem um detalhe, o plebiscito não tem força de lei. Né? Então não significa que se alguma coisa foi decidida no plebiscito, ela vai acontecer, tá? Mas ela é um indicativo do que o povo quer. Tá? Então foi colocada a pergunta, né, se o povo preferia a monarquia ou a república. Caso preferisse a república, qual o sistema, presidencialista ou parlamentarista? Tá? Foram feitas propagandas, tinha propaganda política em favor da monarquia, em favor da república, em favor do presidencialismo, em favor do parlamentarismo, né? Mas venceu, como vocês sabem, né? A república presidencialista permaneceu. É claro que há muitas pessoas, né, simpáticas à monarquia, mas que têm uma certa visão meio
idealizada a respeito da monarquia, né? Quando a gente vê lá, estuda primeiro reinado, segundo reinado, a gente vê que foi em períodos complicados, tão conturbados quanto o período republicano, né? Não é pelo fato de que tinha um rei, é que não tinha corrupção, que não tinha problemas, que o Brasil não estava vivenciando dificuldades econômicas, né? Então, tem tantos problemas quanto, né? E até a monarquia, ela é meio descontextualizada, né, atualmente falando. Então, países, por exemplo, como a Inglaterra, até hoje se ventila a possibilidade de por fim a monarquia britânica. O que impede é toda a tradição, né? A tradição aí secular, né, de uma monarquia parlamentar, que impede, mas há uma força muito grande no Reino Unido para pôr fim à monarquia lá também, né? Enfim, né, nenhum dos modelos é a prova de falhas. Né? Mas a gente percebe que a tendência aqui na América, né, é seguir o modelo norte-americano, que é uma república presidencialista. Tá? Foi esse o vencedor aí, né, desse plebiscito. Para fechar ali o ano, né, em 94, no Carnaval, o presidente resolveu participar dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, foi, né, para Sapucaí, foi lá dançar, confraternizar, e subiu junto com ele na arquibancada uma modelo, né, e que por sorte ou por azar dela, aí já não sei, um fotógrafo conseguiu fotografar de baixo para cima, que ela estava sem as roupas de baixo, né, estava sem calcinha, né, isso gerou uma repercussão gigantesca, né, todo mundo começou a falar, os mais moralistas a criticarem, etc. O fato é que foi entrou para a história do Itamar Franco, né, como namorado da modelo sem calcinha. Né, super útil isso. Né? Bom, o que há de mais importante aí do governo do Itamar, né, é que ele chama para o Ministério da Fazenda, né, que seria o equivalente à economia hoje, né, o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, né, tinha sido exilado na época da ditadura, né, professor da USP, ainda, né, professor da USP, muito renomado, tudo mais, chama para compor a equipe do governo, né, e eles juntos lançam o chamado Plano Real. Qual era o grande problema da inflação no Brasil? Você comprava um produto, de manhã, à tarde, esse produto já estava com valores acima do preço, a famosa inflação. O que foi o Plano Real? Eles criam um indexador. Tá? Então, a moeda do Brasil era o Cruzeiro Real, tá? Era o Cruzeiro, depois vai ser Cruzeiro Real, era o Cruzeiro, né? E esse Cruzeiro estava sofrendo inflação. Eles criaram um outro índice para dar preço às coisas, a URV, Unidade Real de Valor. Então, esse produto, ele custava, vamos chutar assim, 1.000 cruzeiros. Tá? Essa caneta custava 1.000 cruzeiros. Em URV, ela custava 100 URVs, por exemplo. Tá? No final do dia, essa caneta, que estava custando 1.000 cruzeiros, ela passava a custar 1.050. No final do dia, ela continuava custando 100 URVs. Passado uma semana, essa caneta passava a custar 1.200 cruzeiros. Em URV, ela continuava sendo 100 URVs. Então, eles conseguiram, o cruzeiro continuava sofrendo inflação, mas eles conseguiram pegar um indexador, né, que conseguiu meio que congelar o preço ali naquele índice. Né? Então, uma URV passou a custar vários mil cruzeiros, tá? Porque ia sofrendo inflação, mas ela continuava a mesma. Tá? Aí, aos poucos, eles foram substituindo o cruzeiro, né, pela URV, até que essa URV passa a ser chamada de real, que é a moeda que nós temos hoje. Né? Então, no início do plano, só para vocês terem uma ideia, o real chegou a valer mais do que o dólar. Né? Então, com R$ 1, você comprava $1 e mais alguma coisa. Né? O dólar não chegava a custar R$ 1. Tá? E durante muito tempo, $1 era R$ 1, ficou igual para igual. Né? Então, esse sucesso, né, do plano, né, que teve mais um caráter psicológico até mesmo, né, porque a inflação em cima do Cruzeiro continua havendo, mas depois conseguiu ser controlada. Né? O sucesso desse plano fez com que o sucessor do Itamar, fosse automaticamente um dos idealizadores do plano, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Mesmo anos depois, Fernando Henrique Cardoso e Itamar discutiam sobre a paternidade do real, né? Cada um reivindicava para si, né? Eu que tive a ideia, não fui eu. Na verdade, foi um grupo de economistas, né, juntamente com, né, o Fernando Henrique, o próprio presidente Itamar, que elaboraram o real. Né? Então, não dá para a gente dizer que tem um criador, né? Mas uma equipe toda envolvida. Mas esse modelo deu certo, né? E garantiu aí, durante muitos anos, vocês já nasceram num período em que a inflação estava né, no passado, estava controlada. Né? Agora é que vocês estão vendo o que é inflação. Isso porque ainda não chegou nem um terço do que foi lá na década de 80 e início de 90. Mas a gente já percebe, né, o aumento
dos preços das coisas, estão acompanhando, o aumento da gasolina, talvez seja o mais característico aí do período, tá? Mas fica aí a expectativa, né, de que a gente consiga retomar esse equilíbrio econômico. Isso depende muito, né, de um governo também equilibrado, de um governo que tenha um compromisso, né, não apenas, né, com determinados setores, né, mas principalmente com as camadas mais pobres da população, tá? Enfim, aí é outra história, né, para outro pôr do sol. Certo, gente? Então, por hoje, ficamos por aqui. Obrigado, pessoal, pela presença de todos.